Quais são os mistérios que ainda podem existir em torno de uma das figuras mais conhecidas da história? Bom, hoje a gente vai olhar para Jesus de uma perspectiva que talvez seja completamente nova para muita gente. A perspectiva do texto Um Curso em Milagres. Vamos mergulhar nessa visão. Para começar, a gente precisa reconhecer uma coisa. O legado de Jesus é, no mínimo, contraditório. De um lado, temos o professor, sabe, com aquela mensagem imortal de amor, de doação, mas do outro aparece a ideia de que a existência dele, de alguma forma, prova a nossa inferioridade, o nosso pecado, e que isso tudo precisava de um sacrifício terrível para um Deus irado. E aí fica a grande questão, né? Como é que a mesma pessoa pode representar duas ideias tão opostas? É justamente esse enigma que o texto que a gente está analisando hoje se propõe a resolver. E é aqui que entra Um Curso em Milagres, ou como é conhecido, o SEM. O texto se apresenta como uma comunicação direta do próprio Jesus. E qual o objetivo? Corrigir essas distorções e, de certa forma, purificar o seu próprio legado. Ok, vamos então para a primeira parte dessa reinterpretação. Para entender essa nova visão, a gente precisa começar pela base de tudo. O que o curso diz sobre quem Jesus realmente era. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma ideia que é ao mesmo tempo simples e, bem, radical. Igualdade. Segundo o curso, essa é a chave para a gente conseguir desfazer séculos de mal-entendidos. A ideia de que fomos criados como iguais. E essa ideia de igualdade vem direto do texto que afirma o seguinte: a minha mente sempre será como a tua, porque nós somos criados como iguais. Foi apenas a minha decisão que me deu todo o poder no céu e na terra. O ponto crucial aqui é que a diferença não está na essência, mas numa escolha. Uma escolha que, segundo o curso, está disponível para todo mundo. Certo, se a igualdade é o ponto de partida, isso muda completamente o papel de Jesus. Então qual era a função dele, afinal? O curso dá uma resposta bem direta. Ele foi um professor, não um sacrifício. O ensino dele não era só feito de palavras, né? Ele demonstrou na prática o que é o amor incondicional, curando quem sofria, acolhendo os marginalizados. Mas o curso vai ainda mais longe. Ele propõe que até o evento mais sombrio da vida dele, a crucificação, foi na verdade a sua lição final. E claro, a pergunta que não quer calar é: como assim a crucificação pode ser vista como uma lição? Tradicionalmente, a gente aprende que ela foi o pagamento pelos nossos pecados. Mas o curso redefine completamente o propósito dela. Não foi um sacrifício para acalmar um Deus zangado. Não, foi uma demonstração. Uma demonstração de que é possível, sim, enfrentar o pior ataque que se pode imaginar e, ainda assim, responder só com amor e perdão, permanecendo espiritualmente intacto. Em outras palavras, a lição não era sobre pagar por um pecado. Era sobre demonstrar uma imunidade espiritual total. E essa mudança de perspectiva é um dos pilares da visão que o curso apresenta. Mas espera aí, se o papel dele era o de um professor, esse ensino acabou há 2000 anos? Segundo o curso Tumá, a resposta é um sonoro não. O ministério dele, na verdade, é contínuo. A visão que o texto apresenta é que esse ministério de ensino é atemporal. Ele não terminou na cruz. Pelo contrário, ele continua ativo aqui e agora, tanto nas páginas do curso quanto dentro de cada um de nós. O curso, então, propõe um caminho prático para tornar essa relação consciente. E veja bem, não se trata de adoração, mas de uma comunicação direta, de igual para igual. O convite é para compartilhar tanto as dores quanto as alegrias e, em seguida, deixar ambas para trás para poder encontrar o que o texto chama de a paz de Deus. E tudo isso leva a um convite final. Um convite para a gente deixar de lado o medo ou aquela reverência distante, sabe? E se aproximar dessa figura de uma forma totalmente nova, caminhando juntos. O próprio texto reconhece que, para muita gente, Jesus se tornou uma figura ameaçadora. Mas o convite é para conhecê-lo de outro jeito. A citação diz: caminhar com ele é tão natural quanto caminhar ao lado de um irmão que conheces desde que nasceste, pois é isso, de fato, o que ele é. Então, para a gente recapitular os pontos principais desta análise. A perspectiva do curso é que Jesus foi criado como nosso igual. A única diferença foi a decisão que ele tomou por Deus. O papel principal dele sempre foi e continua sendo o de um professor. E, por fim, somos convidados a entrar numa relação consciente com ele para receber a ajuda dele. E fica aqui a reflexão final. O que é que realmente muda quando um ícone histórico passa a ser visto não como um salvador distante lá no alto, mas como um irmão, um igual, que está nos mostrando um caminho que também está aberto para nós?